Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Nós estamos finalizando o mês, mas trazemos no nosso canal mais um vídeo de algumas notícias diretamente do Vaticano. Então, nós traremos nesse vídeo notícias e reflexões sobre o Papa Francisco e a sua jornada e tantos comentários sobre a não continuidade do Papa Francisco no seu legado de pontífice da Igreja Católica. Muitos até diziam que o Papa Francisco não estava governando mais a nossa Igreja. E isso não é verdade. Venha junto conosco neste vídeo conhecer e descobrir como verdadeiramente o Papa Francisco percorreu todo esse tempo, esse período onde ele esteve doente, e tantas pessoas rezaram pela sua recuperação, mas tantas outras também rezaram para que ele não conseguisse sair dessa situação. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Papa Francisco nunca deixou de governar a Igreja. É isso mesmo, nunca deixou. Em uma entrevista ao jornal Corriere della Sera, o cardeal secretário de Estado explica que mesmo nos dias mais difíceis de sua doença, durante esse tempo, Francisco via os dossiês sobre os quais ele decidia de acordo. Depois, há assuntos que os dicastérios do Vaticano, ou seja, as organizações já definidas para cada assunto, podem tratar de forma autônoma com base no poder que o próprio Papa Francisco lhes confiou ou por delegação, como no caso de uma possível canonização que já esteja tudo encaminhado. Nesse sentido, nós podemos perceber que diminuiu, sim, o ritmo de toda a estrutura de vivência do Papa Francisco, diante da sua saúde. E isso exigia, mas é normal. Mas o governo da Igreja, para a infelicidade de muitos e a alegria de muitos ainda mais, está nas mãos do Papa Francisco ainda, indicado pelo Espírito Santo de Deus. O cardeal Pietro Parolin explica como a hospitalização e a convalescença alteraram o tempo e o volume, mas nunca interromperam a atenção do Papa em assuntos que exigiam a sua decisão ou a sua direção. Ou seja, mesmo em estado de doença, o Papa Francisco continuou a orientar a Igreja do mundo, a orientar a Igreja de Cristo. Em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o secretário de Estado entra nos meandros da rotina da Santa Sé, afirmando que o Papa Francisco nunca deixou de governar a Igreja, mesmo nos dias de hospitalização no Gemelli, no hospital onde o Papa Francisco estava. Também é verdade que existem muitos outros assuntos de rotina sobre os quais os colaboradores da Cúria podem sim proceder mesmo sem consultar o Papa Francisco. Infelizmente, muitos católicos e muitos não católicos imaginam que somente o Papa Francisco decide tudo. Não. A organização participativa da Igreja funciona assim, com base nas indicações recebidas anteriormente e nos regulamentos exigentes. Os dicastérios e os colaboradores do Papa Francisco podem sim continuar ajudando ele na missão de governar a Igreja de Jesus Cristo. Em nome do Papa. As questões que atualmente são apresentadas ao Papa, especifica o cardeal Parolin, são apenas questões sobre as quais ele
e somente ele pode e deve decidir. Ou seja, para não assim denegrir a saúde dele, mas para ajudar na sua recuperação. Para o resto, há um poder, que os dicastérios do Vaticano, que trabalham em nome do Papa, podem sim exercer tomando decisões segundo as diretrizes já elaboradas pelo Papa Francisco. Algo que, além disso, indica o cardeal, também acontece em períodos normais, onde o Papa estava em sua plena saúde, em seu pleno vigor governamental da nossa Igreja, da Igreja de Jesus Cristo. Uma dessas circunstâncias, diz o secretário de Estado, é representada pelas canonizações, ou seja, a questão do reconhecimento de santos, dos santos da nossa Igreja. É o Papa que pronuncia a fórmula, mas mesmo isso, se necessário, esse pronunciamento pode ser delegado sim a um colaborador que a pronuncia em nome do Papa Francisco. Portanto, é preciso sabermos e que fique bem claro para todos nós. Continua se o Papa autorizasse o cardeal Marcelo Semerano, prefeito das causas dos santos, ele poderia ler a fórmula em seu nome, caso não pudesse naquele momento. Ou seja, a dinâmica da Igreja continua. Essa é a máxima da nossa fé. Precisamos reconhecer que a nossa fé é dinâmica. Tudo isso, observa o cardeal Parolin, dependerá também de como o Santo Padre se sentirá durante esses dias após o seu retorno, após a saída do hospital e o retorno para casa. Agora, o importante para o Papa Francisco, afirma, é que ele possa descansar muito mais do que propriamente trabalhar. Durante os 2 meses indicados pelos médicos, na esperança de que o Papa ele recupere, na esperança de que o período de atividade reduzida em comparação com os ritmos anteriores possa sim ajudá-lo a retomar plenamente o seu ministério. Ou seja, no mês que estamos iniciando, em abril e em maio, o Papa Francisco terá atividades reduzidas, mas toda a Igreja continuará sendo governada por ele, pelos seus colaboradores. Em tempos de guerra, os cristãos sejam testemunhas críveis da unidade. Essa é outra notícia que nós trazemos, uma reflexão do Papa Francisco diante da situação dos tempos de guerras que muitas vezes estamos vivendo ainda hoje. Papa Francisco envia uma mensagem à sua Beatitude João, arcebispo ortodoxo de Tirana, do Reis, e toda a Albânia, por ocasião de sua entronização. Ele expressou a esperança de que as relações entre a Igreja albanesa, a Igreja Católica, possa evoluir ainda mais nas formas de cooperação a serviço do Evangelho e, consequentemente, a serviço dos pobres. Um exemplo a ser seguido é o que o Papa nos propõe no caminho do diálogo ecumênico, que precisamos rever, sim, mostrando a urgência da unidade entre os cristãos, enquanto muros de todo tipo são erguidos no mundo. Ou seja, precisamos rever toda a nossa vivência de fé. Não devemos criar barreiras, mas devemos destruir essas barreiras. A sua Beatitude João, arcebispo ortodoxo de Tirana, do Reis, e toda a Albânia, Francisco indica como modelo o seu predecessor Anastácio, que faleceu em Atenas em 25 de janeiro deste ano. O testemunhou com zelo apostólico, que deixou
um legado profundo e duradouro na Albânia, escreve o Papa, particularmente na promoção da convivência pacífica entre homens e mulheres pertencentes a diferentes igrejas e tradições religiosas. Ou seja, independente das diferenças, de práticas dogmáticas de fé, não significa que precisa haver inimizade. Pelo contrário, pode haver ecumenismo. E é o que o Papa Francisco nos ensina: diálogo além das divisões. Francisco escreve ao novo primaz ortodoxo, eleito em 16 de março, no último dia 16 de março, por ocasião da cerimônia de entronização, na qual participou uma delegação vaticana guiada por Dom Flávio Passi, secretário do dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, e composta pelo padre Andrea Palmieri, subsecretário do mesmo dicastério, e pelo Mons Lonunt Paul Strejat, encarregado de assuntos da Nunciatura Apostólica. Numa mensagem entregue pelo padre Passi, o Papa assegura a sua beatitude Juan, suas orações pelo ministério que ele agora está iniciando, dizendo estar certo de seu desejo de promover sempre mais o diálogo para superar as divisões e, consequentemente, pela busca da plena comunhão entre todos os discípulos de Jesus Cristo. Nestes tempos, o Papa Francisco sinaliza, nesses tempos difíceis, marcados por muitas guerras, por muita violência, é ainda mais urgente, enfatiza o Papa Francisco, que os cristãos deem um testemunho crível de unidade para o mundo, para que o mundo possa acolher plenamente a mensagem evangélica de Jesus Cristo, de solidariedade fraterna e de muita paz. Papa Francisco sinaliza isso para que, a partir disso, passemos a viver rumo à unidade, como Jesus sempre propôs. O Papa apela à responsabilidade de caminhar juntos para tornar cada vez mais visível aquela comunhão que, embora infelizmente ainda não completa, todavia já nos une. E conclui com a esperança de que, sob a orientação do primaz Juan, as relações entre a Igreja da Albânia e a Igreja Católica cresçam ainda mais, buscando novas formas de cooperação fecunda na proclamação do Evangelho, no serviço aos mais necessitados e, consequentemente, renovando nosso compromisso de resolver as questões que ainda nos dividem por meio do diálogo, da caridade e da verdade. Então, meu irmão e minha irmã, essas foram as notícias que a gente trouxe para esse dia, esse último dia do mês, dia 31 de março de 2025. Se você gostou dessas notícias, desse vídeo, curte, deixa o seu like, o seu joinha, o seu comentário, se inscreve no nosso canal clicando aí abaixo, ativa o sininho da notificação, e você vai receber todos os dias os novos vídeos que a gente postar por aqui sobre notícias, sobre o Evangelho, sobre o texto da Divina Misericórdia, sobre a história dos santos da Igreja e também o nosso momento quaresmal que nós estamos vivendo. Nós estamos reunidos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos, em nosso testemunho de fé cristão, buscar viver a unidade que o Papa Francisco sempre propõe para a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo.